Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro, fim de mês, todos os fundos aí, a maioria anunciando o pagamento de rendimento, né, suas distribuições. Tá todo mundo feliz hoje, né? Notícia que o cotista gosta de receber é rendimento, anúncio de rendimento. É hoje, hein? Maioria dos fundos. Bom, esse é o nosso segundo programa dos fundos imobiliários. Se você não assistiu o primeiro, não tem problema. Assista, está gravado, disponível, é gratuito. Basta entrar lá na página do Infomoney, Infomoney TV, e clicar lá no programa dos fundos imobiliários. E se você ainda não me conhece, eu sou o Arthur Vieira de Moraes e vou apresentar o programa dos fundos imobiliários todas as sextas-feiras, às 15h40, ao vivo. Hoje o programa, quem acompanhou semana passada já sabe, é especial. Já está aqui comigo o Sérgio Beleza e a gente vai bater um papo, nós três, eu, você e ele, já um papo muito interessante com quem sabe demais, sabe de toda a história do mercado de fundos imobiliários. Antes disso, eu queria fazer os destaques da semana, ok? Eu anotei algumas coisas para trazer aqui. Quero falar da OPAC que aconteceu ontem. Primeira oferta, a oferta pública de aquisição de cotas, uma novidade no mercado dos fundos imobiliários, mostra o quanto a gente vem evoluindo, né? De fato totalmente novo isso, a primeira vez que aconteceu. Do que se trata uma OPAC? Eu vou falar rapidamente, se você tiver interesse, pode ser assunto de um próximo programa. Mas é um grande investidor que fez uma oferta para comprar todas as cotas de um fundo de uma vez só. A intenção dele era cancelar o registro e retirar esse fundo do mercado. Isso já acontece com as ações, as ofertas públicas de aquisição de ações. E como eu falei semana passada, lembra? Fundo imobiliário parece muito e não é. Parece ação e não é ação, parece imóvel e não é imóvel. Então agora os fundos imobiliários têm uma regulamentação própria para este tipo de oferta. É a OPAC, esse C é de cotas, cotas de fundo imobiliário. Muito bem, outro destaque aqui, infelizmente um fato relevante que a Rio Bravo divulgou essa semana, dando conta que um inquilino devolveu um imóvel. E, de acordo com o fato relevante, isso vai ter um impacto na receita de quase 5%, 4,9%. É a crise, né? O mercado aí com uma vacância bem alta. A gente ainda vai receber, com certeza, o pessoal das consultorias imobiliárias para explicar para a gente o ciclo do mercado imobiliário, em que fase a gente está, mas todo mundo está acompanhando a crise. Está difícil para você, está difícil para todo mundo, está difícil também para os fundos imobiliários. Outro destaque importante. Falei hoje com o Rafael lá do Fator e ele pediu para reforçar a convocação das Assembleias Gerais Extraordinárias dos fundos da Fator. Então elas vão acontecer no dia 14/10, do Fator Veritá, do Fator IFIX, essas duas no dia 14 de outubro, e do BCRI, lá do Banestes, no dia 31 de outubro. Participe, é importante, é o seu fundo, é o seu patrimônio. É importante que você vá lá. E além do que, é uma tremenda oportunidade de conhecer o gestor do seu fundo, conhecer quem cuida do seu patrimônio. Mas ele precisa muito da participação de todos os cotistas para aprovar aí mudanças importantes no regulamento, tá legal? Um último destaque, esse a gente vai dar um pouco mais de ênfase. A consultoria economática soltou um estudo muito interessante essa semana, que eu quero trazer para a gente repercutir aqui. Então vamos lá, vamos para a tela. Olha aí que interessante, esse é o gráfico. Primeiro, esse gráfico mostra o volume financeiro diário de negociação em cotas e a gente está lá com o segundo maior volume da história, a partir de 2010. Olha o crescimento, né? 2012 e 2013 foi o ápice do mercado, depois houve uma queda e agora a gente vem ganhando mercado, ganhando volume de negociação. Isso é muito importante porque estamos falando de liquidez, e liquidez é segurança para o investidor. Outro ponto importante que eles trouxeram nesse estudo é que o IFIX bateu 1.800 pontos pela primeira vez na história. Um recorde histórico do IFIX que vem sendo calculado e divulgado pela Bovespa desde 2011, não é? Então olha lá, olha o gráfico. Máxima histórica do IFIX, superando, de acordo com o que a gente está vendo aí, aquele pico que aconteceu entre o final de 2012 e o começo de 2013. E aí muita gente se questiona, mas poxa, 2012, 2013, o país estava numa tremenda pujança, né? E agora no meio dessa crise toda e o IFIX está na máxima histórica, faz sentido isso?
Olha, faz sentido porque eu vou mostrar o próximo gráfico para você. Ó. Olha que interessante. Esse gráfico traz o IFIX nominal, esse que a gente acabou de ver aí nos 1.800 pontos, e o IFIX ajustado pelo IPCA. Ou seja, descontado o efeito da inflação, olha aí na linha vermelha, a gente está longe daquele pico de 2012, fim de 2012 e começo de 2013. Na verdade, ainda falta caminhar um bom ponto. O que a gente tem hoje aqui, ó, considerando o efeito da inflação, é a mesma pontuação que tinha em outubro de 2013. Ainda estamos longe deste pico aqui. Então, em azul é o gráfico nominal. O gráfico nominal está na máxima. As linhas se confundem um pouco aqui, mas olha o pico de 2013, onde está, e o atual. Agora, quando se considera o efeito da inflação, dá para notar que ainda falta um bom tanto para a gente conseguir considerar que o IFIX está assim na máxima. Hoje a gente está igualando o que aconteceu em outubro de 2013, ok? Muito interessante esse estudo, muito bacana que a Economática disponibilizou. Aí você pode estar se perguntando, então, fundo imobiliário não repõe a inflação? É isso, Arthur, que você está me mostrando? Não, não é exatamente isso. O que eu estou mostrando aqui é que a gente não pode olhar simplesmente o retorno nominal e não considerar a inflação, até porque a inflação tem sido alta nos últimos anos. Olha esse último destaque que eu quero dar aqui, ó. Quais os índices que mais tiveram valorização neste mesmo período do IFIX? Então, olha, o índice de BDRs, claro, porque aqui a gente está falando de ações internacionais, a maioria delas americanas, e a Bolsa Americana, quem acompanha, está lá batendo também suas máximas, estão num período de muita alta. Depois o índice de consumo e, em terceiro, o índice dos fundos imobiliários. O que essa tabela mostra aqui? Ó? Que a rentabilidade nominal no período é de 80%. Sim, a gente viu, ele foi lançado a 1.000 e agora está em 1.800. Até eu consigo fazer essa conta de cabeça. Mas a rentabilidade real, o retorno descontado à inflação, é de 21,5%. Ou seja, posso entender que os fundos imobiliários superaram a inflação nesse período em 21%. Se alguém tivesse investido exatamente na mesma carteira do IFIX durante todo esse período, teria hoje uma rentabilidade, um retorno 20%, 21,5% acima da inflação. Enquanto outros aqui, olha, se a gente for ver mais para baixo, ó, por exemplo, o índice de tag along, rentabilidade nominal de 31%, mas a real perde para a inflação aqui, 11% abaixo da inflação. Então, os fundos imobiliários, neste período, foram capazes de repor a inflação. Esse é um tema polêmico, dá muito assunto. Um dia a gente ainda faz um programa só para falar sobre isso. Fundo imobiliário repõe ou não repõe a inflação? Porque é importante que você entenda que o IFIX é uma média ponderada de uma série de fundos. Não necessariamente a sua carteira está tendo o mesmo desempenho do que o IFIX. Pode estar tendo um desempenho melhor ou pior, mas o IFIX é uma média, é uma referência importante para o investidor. Muito bem, dados os destaques, eu sei que você está aí assistindo e quer mesmo ver o Sérgio Beleza, que já está aqui. Temos agora 182 pessoas nos assistindo. Vamos repercutir, hein? O Sérgio quer falar para mais gente. Enquanto a gente arruma aqui o estúdio, eu vou dar só o meu recado. Te convido a conhecer o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que eu gravei em parceria com o Infomoney Educação. Esse curso tem mais de 8 horas de conteúdo, divididos em 4 módulos que você está vendo aí na sua tela. Você vai conhecer, vai avaliar os fundos, vai comparar com outros investimentos, entender por que e como investir nos fundos imobiliários e, por fim, vai aprender toda a questão da tributação, como que faz a tributação, como que paga e como que faz, inclusive, a declaração do imposto de renda. Eu vou deixar aqui no chat já um link. Quem não conhece, vá lá conhecer. Vale a pena, eu garanto, eu tenho muita confiança na qualidade desse conteúdo, porque eu fiz com muito cuidado aí. Muitos anos de trabalho para chegar aí. Legal? Então agora eu quero iniciar o nosso papo com Sérgio Beleza. Sérgio Beleza, muito obrigado. Prazer. Prazer é meu. O pessoal tá aí, a gente já
já começou até a falar por WhatsApp um pouco antes do programa, a gente já mandando pergunta, muito legal. Quem quiser, inclusive, mande aí suas perguntas pelo chat, eu vou tentar acompanhar isso online. E antes de começar a fazer pergunta, eu queria que você se apresentasse. Se alguém ainda não conhece o Sérgio Beleza, por exemplo, basta colocar no seu navegador aí fundoimobiliario.com.br. Este é o site do Sérgio Beleza, que não foi criado ontem, foi criado há muito tempo atrás. O Sérgio é uma referência do mercado de fundos imobiliários há muito tempo, né? O site eu já nem recomendo que visite hoje, porque ele está por conta até de uma certa, vamos dizer assim, de uma certa preocupação entre o fato de eu ser agente autônomo e eu não poder, respeitando as regras e mesmo com a própria empresa com a qual eu tenho o meu contrato, que é a XP, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, há 3 anos eu não tenho atualizado o site e a gente tem fomentado alguns outros sites do mercado, a gente tem ajudado. Então, tem alguns destaques, como o Clube FI, por exemplo, que é um que eu acho bastante bem desenvolvido, acho um trabalho que eles fazem muito bem feito. Mas, contando um pouco da minha história, eu estou no mercado de capitais há já uns 40 e tantos anos. Comecei em 72. Na verdade, eu comecei no mercado imobiliário, eu fui office boy do Dr. Romeu Chapchap, na construtora Chapchap, em 71, quando eu tinha 16 anos. Em 72 eu fui trabalhar na Bolsa, fiquei no mercado de ações uns quase 10 anos, depois fiquei no mercado de commodities durante toda a década de 80, passei por todo aquele processo de criação, vamos dizer assim, da evolução da Bolsa de Mercadorias de São Paulo para a BMF, participei bastante do começo da BMF, e aí na década de 90 resolvi me dedicar a investimentos imobiliários. A gente não tinha um instrumento de investimento imobiliário, eu caí muito para o lado da corretagem, porque era o que tinha, mas não era isso que eu queria fazer, eu estava querendo trazer, era mesmo investidor para investir em ativos tipo shopping center, escritório e tal. E aí comecei a ler sobre os REITs americanos, sobre os fundos imobiliários dos Estados Unidos, vi alguma coisa sobre os fundos portugueses também, que já existiam e tinham um histórico interessante. E aí surgiu, de repente, um dia, meu pai, que era do mercado bancário e que tinha como principal cliente a indústria da construção, ele falou: vá ao Secov, semana que vem vai ter uma palestra lá, vai ter um sujeito chamado Arthur Parkinson, você conhece? Eu não conhecia. Ele falou, então ele vai fazer uma palestra sobre fundos imobiliários. Eu fui assistir essa palestra e nessa palestra eu se encantou pelo produto. Eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Então, foi a partir daí que eu me interessei, comecei a me dedicar a isso numa empresa de consultoria e fui procurar as instituições financeiras que tinham um pé no mercado imobiliário e um pé no mercado de capitais, que não eram muitas, e tive a sorte de conversar com a RMC na época, que hoje é parceira e se juntou à Coinvalores, e eles tinham como um dos sócios a RIT Engenharia e acabei sendo contratado por eles para montar o primeiro fundo imobiliário do Brasil, que foi o Memorial Office Building, que a gente fez ainda em 93, quando havia já a instrução, a Lei 8668, que era de junho de 93, mas ainda não havia instrução que viria a acontecer em janeiro de 94, que é a instrução 205, baseado na lei e no que estava em audiência pública para se criar a instrução, nós fizemos a montagem desse fundo, difícil, porque você não tinha do que copiar, né? Você tinha que criar muita coisa, e a partir daí, quando saiu a instrução 205, só adaptamos para o que mudou, e uma semana depois, a instrução 205 é de 14 de janeiro de 94, dia 21 de janeiro, 7 dias depois, nós demos entrada na CVM, no primeiro fundo imobiliário do Brasil, que é o Memorial Office. Que está até hoje aí listado na Bolsa e com seus cotistas. Exato. Então, um pouco você já respondeu, a minha primeira pergunta era saber como foi neste começo, quais eram as dificuldades, e acho que até já respondeu, se você quiser complementar. Mas... vamos dizer assim, era uma coisa completamente nova. A gente teve que olhar um pouco como que o REIT funcionava, que é parecido com o nosso modelo. Lá é mais uma empresa do que um fundo, propriamente dito. Mas os fundos portugueses já se parecem um pouco conosco, apesar que eles têm 2 tipos. Eles têm um fundo fechado como o nosso, que é aquele que não tem resgate, e tem também um fundo aberto, que é um fundo que funciona nos moldes dos fundos de ações de renda fixa brasileiros, que é aquele que você pede resgate. Multimercados, por exemplo. Exato. Bom, eu queria saber o seguinte, muita gente se preocupa com a questão da tributação. Será que vai acabar a tributação? No fim do ano passado, houve uma MP que mencionava isso e o mercado entrou aí em desespero, em parafuso por causa disso. Acontece que essa tributação ela não existia no começo.
não é? Essa isenção. Essa isenção, exatamente, ela não existia. Então, como era nessa época? Eu não tenho tanto medo de voltar à tributação. Óbvio que eu não quero que volte à tributação, Sim. porque ele é um incentivo para um mercado que ainda está começando a se firmar. Mas eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem, o maior problema que a gente tem, o grande vilão do nosso mercado, o predador máximo é a taxa de juros. Para mim não é a tributação, porque quando nós não tínhamos essa isenção que nós temos hoje para as pessoas físicas, o mercado também se desenvolvia, está certo que mais devagar, mas é uma questão de precificação. Ele fica precificado no outro patamar e dali para frente ele está competindo com o resto do mercado. O que está errado é que houve sempre uma má vontade, e não dá para querer ser simpático e falar de outra forma, sempre houve uma grande má vontade em relação a isso do governo, nos setores que cuidam disso, porque de cara já enquadraram o fundo imobiliário com 20% sobre a renda naquela época e 20% sobre o lucro, que vigora até hoje sobre o ganho de capital, como se renda fixa fosse fundo imobiliário. Ele pode ser qualquer coisa, fundo imobiliário. Conservador possível, você vai perceber que de renda fixa ele não tem absolutamente nada. Então nós tínhamos que ter tido um tratamento de tributação de mercado de renda variável. E não tivemos. Nós sempre fomos penalizados. Então sempre foi muito difícil essa escalada do que nós fizemos, do trabalho que a gente fez e daquele grupo que começou o fundo imobiliário, que eram poucas instituições financeiras, foi muito na própria CVM para a gente ajudar na parte de tributação. E depois, dentro da Bovespa, que foi o grande ponto importante naquela época, nós fizemos ainda quando a Bovespa era só a Bovespa, a comissão que funcionou lá dentro com elementos, pessoas do mercado, funcionou muito, fundiram Bovespa e BMF, as comissões foram extintas momentaneamente na Bolsa, do mercado de capitais. Financiamento do mercado imobiliário. Do tipo fundo imobiliário, os CRIs e os CEPACs. Muito legal. Então, existe vida sem isenção, não é? Existe. É só precificar. Mas se isso acabar acontecendo, não acredito que isso nos... Exatamente. Outra pergunta que eu preparei aqui. Se a gente estivesse, então, você estava falando desde o Memorial Office, desde do primeiro fundo, né? Porque você falou do Memorial Office, mas na verdade você esteve envolvido diretamente ou no Shopping Pátio Higienópolis, eu sei que você foi um dos grandes distribuidores. É uma história gostosa de contar, porque o Pátio Higienópolis, o grupo Plaza, queria fazer na época, estava inclinado a tentar fazer via fundo imobiliário. Tinha acontecido um único fundo imobiliário até então destinado a pessoas físicas, que era o Financial Center, que hoje é Rio Bravo, Renda Corporativa, e que vendeu naquela época um fundo que conseguiu, com o dinheiro que conseguiu captar, comprou 6 andares de um prédio na esquina, um prédio da Cirela na esquina de Juscelino Kubitschek com Bandeira Paulista, um prédio lindo, o Financial Center. E essa tinha sido a única tentativa até então, que tinha acontecido em agosto de 99. Então, no segundo semestre de 99, estava lá, o Orinvest capitaneou toda essa operação e me convidou para ajudar na colocação. A partir daí eu fiquei mais 7 anos na Coim fazendo várias coisas, vários outros fundos, inclusive em parceria com o próprio Banco Unido desse início do mercado. Então, e se estivéssemos de volta? Então, estão lá fazendo a estruturação de um fundo, distribuição de outro. Eu sei, você participou ativamente, muitas coisas vieram das suas sugestões e tal. O que teria, o que você... que eu gostaria de poder mudar, que foi aquela taxa, coisa mal paga, você vai ter serviço... Serviço bom custa um preço. Então, se você... É fácil de demonstrar. Se você tiver hoje meia dúzia de apartamentos, uma loja, um galpão, e der para uma empresa de administração imobiliária para ela cuidar para você, ela vai cobrar o quê? Ela vai cobrar 5% de uma instituição financeira que, além de fazer tudo que uma empresa dessa faz, e sem a competência que ela tem, agora as instituições financeiras já estão começando a aprender melhor. E, além de tudo, ter relacionamento com o CVM, com o Banco Central, com Receita Federal, fazer assembleia... Bolsa. É completamente... totalmente injusto querer achar que 2% sobre a receita que o fundo gera é uma taxa de administração decente. E o pior, eu acabei de assistir, fui a uma assembleia do Fundo Shopping Higienópolis outro dia, e eu vi o esforço da Rio Bravo, que faz uma administração
espetacular, na minha opinião. Ela se envolve com o negócio. Ela não é pura e simplesmente uma instituição financeira que faz o que manda a legislação e ponto final. Não. Ela se envolve na história do shopping no dia a dia, na expansão que o shopping fez, na troca dos lojistas. Ela fica em cima do administrador do shopping, que é o Iguatemi, que recebe para isso, nós sabemos. Sim. Mas a Rio Bravo faz um trabalho muito dedicado. E ela recebe 2% sobre a receita do empreendimento até hoje. A taxa de administração dela, eles mostraram numa tabela que eles colocar na tela, até bom se depois você puder divulgar isso, é uma das menores taxas de administração hoje de fundos de shopping do Brasil, R$38 mil por mês. Estava lá a Assembleia, fez ali um pedido para os cotistas de aumento da taxa e os cotistas não aceitaram. Quer dizer, é uma coisa incrível. Eu fico impressionado com eles mostrando. Eles não estavam pleiteando nada de muito valioso. Essa taxa ia passar por uns 70 e poucos mil reais, quase 80 mil reais a números de hoje. Quer dizer, nada mais justo do que remunerar bem. E isso eu acho que foi um erro, por quê? Porque criou um universo de fundos com taxa de administração muito baixa, que todos aqueles daquela época, Europar, Nossa Senhora de Lourdes, Hospital da Criança, Torre Mineira, vai embora. Todos esses fundos nasceram com essa taxa de administração, que, na minha opinião, foi um erro. Isso desestimulou a entrada de grandes instituições financeiras, porque os bancos, como a gente bem sabe, de cara, já não gostavam de imóvel, não queriam entender de imóveis, não gostam de renda variável, eles preferem trabalhar com renda fixa, que é mais tranquilo. Tinham que entrar nesse mercado ainda para ganhar pouco, então eles atrasaram a sua entrada. Isso aí eu acho que foi um fator que limitou o desenvolvimento e o tamanho desse mercado. Então, basta notar que o ano passado o Citi renunciou à administração de diversos fundos imobiliários. Chega uma hora, e aí eu não estou falando pelo banco, mas chega uma hora que o administrador se dá conta que a responsabilidade é muito grande para uma remuneração que não convém, né, para tanta responsabilidade. Eu não tenho dúvida que vários administradores hoje continuam a administrar esses fundos porque eles querem continuar, eles não querem perder essa coisa. Mas falar que é bom negócio para eles, não é. Isso não tenho dúvida nenhuma. Isso é ruim. Sim. Negócio bom é quando é bom para os dois lados. Esse negócio de ter um negócio bom só para o lado do cotista, eu acho errado. E ainda falando de taxa de administração, com a reforma da 472, a 571 que reformou, a CVM entende, e pelo menos assim foi também o que eu entendi do texto, que se um fundo é listado em bolsa e faz parte ou fez parte do índice do IFIX, a cobrança então deveria ser pelo valor de mercado. O que você pensa desta forma de cobrança? Você falou agora de cobrar pelo patrimônio e falou de cobrar pela receita. E a cobrança tendo como base o valor de mercado do fundo? Eu acho que é plausível, só que eu acho que não tem que ser obrigatório e a legislação parece que dá esse escape de que se a Assembleia de Cotistas achar que deve ser sobre outro conceito, que pode acontecer. Sim. Eu não acho um tema tão importante, tão preocupante, vamos dizer assim, tabelar ou padronizar o sistema de cobrança de taxa de administração. Sim. Eu acho que, se você pegar as companhias de capital aberto no mercado, cada uma tem um tipo de vida dentro dela, de como pagar os seus executivos e tudo mais, que não precisa ser padronizado. Por que no fundo imobiliário tem que ser padronizado? Eu achei essa intenção da CVM, eu até agora, sinceramente, não entendi o porquê, o que isso muda de tão importante na vida do entendimento dos analistas e dos investidores dos fundos imobiliários. Eu tento entender o que você passou. Primeiro, se você não sabe o que é valor de mercado, basta multiplicar o total das cotas de um fundo pela sua última cotação em bolsa, esse é o valor de mercado do fundo. E como se fala bastante, aquela relação entre preço e valor patrimonial, muitas vezes está acontecendo agora de muitos fundos estarem abaixo do valor patrimonial. Então, a reclamação era que, poxa, eu estou pagando pelo valor patrimonial, mas eu recebo este valor de mercado. Então era mais ou menos essa a reclamação. E volto a insistir que fundo imobiliário parece e não é. Num fundo de ações, a cobrança entre o valor de mercado e o valor patrimonial é a mesma, porque o valor de mercado de um fundo de ações é o seu valor patrimonial. Perfeito. Num fundo de imóveis, num fundo imobiliário, não, nem sempre. Então a cobrança pelo valor de mercado, como acontece, por exemplo, no renda corporativa, eu acho interessante pelo seguinte: houve um tempo aí, 2012, 2013, que eles estavam muito acima do seu valor patrimonial. O administrador, então, também era recompensado por isso, como se fosse até uma performance. No momento em que ele está abaixo do valor patrimonial, ele passa a receber um pouco menos. Sim. Agora, traz um risco a mais para o administrador
de ter o seu trabalho inviabilizado se a queda for muito grande. Eu acho que tem preocupações assim muito mais importantes, como, sabe, por exemplo, eu não sou nunca fui, nem acho que nunca vou ser contra aqueles lançamentos de fundo que tem garantia de rentabilidade. Certo. Só que quem vem com garantia de rentabilidade tem que ser analisado com muito mais rigor. Sim. E não só pela CVM, que eu acho que não vai ter condição de analisar, mas pela instituição financeira que vai patrocinar e que vai lançar, e pelas instituições financeiras que vão participar do pool de distribuição. Porque você pega casos distintos de empreendimentos que foram lançados com garantia de rentabilidade, em que quando acabou a garantia de rentabilidade, vou dar um exemplo, Parque Dom Pedro. Shopping Higienópolis. Então, Shopping Higienópolis. Shopping Higienópolis era 1,25, o famoso 1,25. Aliás, muita gente fala, por que esse 1,25 vigorou tanto tempo? Porque 1,25 menos os 20% de tributação que tinha na época dava exatamente 1%, que era o sonho dourado do investidor na época. Ainda é. Ainda é. O Parque Dom Pedro, por exemplo, Shopping Center, foi feita uma garantia, se não me engano, de 0,83 durante 2 ou 3 anos. Quando acabou a garantia, eu lembro que nos últimos 14 meses, só um mês, eles tiveram que completar para dar o 0,83. Ou seja, foi muito bem medido o uso desse artifício da renda garantida, que é um jeito do empreendedor que está vendendo, saber que está vendendo um ativo por um valor acima do que ele vale naquele momento, porque ele sabe por que esse ativo vai valer mais na hora que acabar a garantia, que é exatamente o que aconteceu no Parque Dom Pedro. Aí você pega o West Plaza, o pessoal me critica de vez em quando porque eu dou os nomes aos bois, mas eu acho que a gente tem que dar o nome aos bois, senão vira uma coisa muito teórica. Você pega o West Plaza, ele teve a mesma situação, mais ou menos na mesma época, deu uma garantia de 0,83 durante 3 anos. No dia que acabou a garantia, o primeiro rendimento acho que deu 0,41, o próximo 0,37, quer dizer, foi extremamente mal precificado, não tem desculpa um lançamento desse. Então, essa sim é uma preocupação que o mercado tem que ter. Isso sim é sério, porque o investidor, quando entra, ele entra num momento de oba-oba, de embalo, de underwriting, a gente sabe disso. O distribuidor só fala, ele está fazendo um esforço de venda, autorizado pela CVM, mas um esforço de venda. Então ele está lá ressaltando as coisas boas. E esse ponto é um ponto que eu não quero esquecer de comentar aqui. Nós temos que lembrar que fundo imobiliário, como bem diz o Arthur, ele não é imóvel, ele não é fundo normal, ele é uma coisa completamente diferente. E ele nasce, muitos fundos nascem, e eu não critico isso, eu fiz o primeiro da Bolsa, o Europar também dessa forma, você faz com uma porta de saída para o empreendedor. E isso é uma realidade, não adianta a gente querer mostrar de outra forma, porque é mesmo, é um way out para o empreendedor que tem um empreendimento ou tem vários empreendimentos e quer usar o fundo imobiliário para sair. E que é função do mercado de capitais. Exato. Da liquidez patrimonial. Exato. Então, nessa hora, a gente tem que lembrar de uma coisa importante. Toda a legislação é feita, e está correta, de que um fundo de investimento é criado a partir de uma intenção de um administrador, de um gestor, enfim, que está atendendo o interesse de uma comunidade de investidores. A legislação está baseada nisso. Só que quando você tem um empreendedor por trás, você tem um novo elemento dentro do negócio que você tem que tomar cuidado para que isso não crie um problema, não crie um conflito de interesse. Certo. Então, o que eu gosto é que o mercado está começando a ir para um lado, vamos dizer assim, vou usar alguns exemplos, como, por exemplo, o trabalho que a gente vê no Credit Suisse. O Credit Suisse é o tipo da instituição financeira, ele tem vários fundos lá, mas ele tem 3 fundos, são os fundos da casa, vamos chamar assim, que é o Brasil Shopping, que foi o primeiro, depois o HGRE, que é o Real Estate, e o terceiro é o Logística. Ou seja, ele tem 3 fundos com 3 focos, um no foco de shopping, outro no foco em escritórios, outro no foco em galpões. Todos multiativos. Todos multiativos e com uma coisa importantíssima, gestão ativa. Sim. Nenhum desses fundos foi criado como uma forma de você alienar ativo de algum empreendedor. Que eu continuo dizendo, eu não critico, eu acho que é uma forma válida de fazer. Mas o que o mercado tem que evoluir, na minha opinião, que seria o mais saudável, é ter mais fundos desse tipo, como o BC Fund, por exemplo. Sim. O BC Fund tem uma página de RI que muita empresa, a maioria das empresas no Brasil não deve ter. É um sucesso, é uma maravilha o jeito que eles fazem. Então, a instituição financeira se equipar, se preparar para poder ser um gestor competente para poder comprar e vender imóvel, eu acho sensacional. Sim. Esse é o caminho, esse é o jeito de a gente ter cada vez mais o trabalho do gestor e o administrador servindo ao foco do que ele deveria fazer. Mas a gente tem que lembrar que vão existir fundos de ativos para poder gerar liquidez para empreendedores ou investidores que entraram com eles, e que é válido, mas que tem que ser analisado
Não pela CVM, não é isso não. Tem que ser analisado pelas instituições financeiras integrantes do mercado, que tem que elas próprias entenderem isso aqui está caro, está barato, isso aqui, essa história que está sendo contada pode dar certo ou pode não dar certo. Sim. Não se iludir só com o fato de que vai ter uma comissão para ganhar e ponto final. Você já falou isso, mas num fundo multiativo, essa questão de simplesmente estar dando saída para alguém já não é o fato, já não se realiza. Exato. Ele pode ser um comprador, você pode pegar um fundo como o HGRE, o BICIFund ou qualquer coisa, o Quiné, e ele comprar um ativo de um empreendedor que acabou de construir porque ele acha que o preço está bom. É totalmente válido isso. Agora, a questão da saída não é o problema em si. O problema é o preço que está sendo colocado. Exato. Porque o imóvel pode ser ótimo, pode ter inquilinos, pode ter tudo. Se botar o preço muito alto, ele passou a ser um negócio que não vale a pena. Então, porque dar saída a um empreendedor é função do mercado. Exato. A questão é a que preço. Exatamente. Se em que condições, em que situações. Isso. Exato. Muito bom. Mais uma pergunta que eu trouxe aqui, ó. Então, a gente até já vem falando, é bom que a gente faz um roteiro, mas o papo vai rolando, né? A indústria cresceu, principalmente cresceu muito em 2010, 2012. A gente está no caminho certo? Eu acho que sim. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que naquele momento, por exemplo, aconteceram alguns fatos muito importantes. Se a gente fala assim, não, o mercado é grande, não é. O mercado é tão pequeno ainda, na minha opinião, em termos de números e tal, e pode crescer e vai crescer muito mais, eu tenho certeza disso. Ao ponto de que a gente vê que o lançamento de um fundo importantíssimo, como foi o BBPO, o Brasil Progressivo 2, ele fez explodir o número de cotistas, ele quase que dobrou, se eu não me engano, ou dobrou o número de cotistas na época. Nós tínhamos 45 mil CPFs mais ou menos e chegamos na casa dos 100 mil. Exatamente. E o que é importante, nós ficamos nessa casa dos 100 mil, cento e pouquinhos mil. Veio essa recessão que nós estamos vivendo agora, que é uma recessão fortíssima, que atingiu o mercado imobiliário, como todos os outros mercados, de uma forma bastante forte, e nós estamos perdendo um pouco, mas estamos mantendo lá os 85 mil e tal. Quem ficou sabe o que está fazendo. Sabe, né? Por quê? Eu até comento, se existe uma coisa que... eu sempre digo que o investidor deve ter em mente no fundo imobiliário é não ficar girando. Eu sou corretor vive do giro, mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho vários investidores que compraram cotas do Shopping Higienópolis comigo em 1999, 2000, ou seja, 16, quase 17 anos, e não venderam até hoje, e não deve vender. E eles compraram mais. Qual é o corretor do mercado de ações que sabe a posição que um cliente teve há 15 ou 16 anos atrás? No fundo imobiliário acontece isso. Eu encontro alguns investidores em eventos como foi essa Assembleia do Higienópolis, que ele pega, pô, beleza, por que você não me fez comprar mais? Eu falei, porque você não queria, pô, parecia que eu estava tomando dinheiro. É verdade mesmo? Você tá, entrei mesmo desconfiado e tal. Então, fundo imobiliário não é para girar. Fundo imobiliário tem que ter uma análise muito bem feita. Antes da compra. Antes da compra, pensar bem, perguntar. Hoje você tem esses mecanismos, esses sites todos que você pode perguntar, um programa como esse agora com o Arthur, sensacional. Então, você tem como começar a pesquisar. E a hora que você decidir, é um investimento de médio e longo prazo, não é para curto prazo. Acho que importante para todo mundo entender o que você falou a respeito do Pátio Higienópolis, é que hoje quem vê aquele shopping dando esse excelente resultado, ele não nasceu assim. O começo foi tortuoso, o começo é difícil, um shopping leva tempo para começar eu morava em Higienópolis antes de começar a obra, eu morei lá exatamente antes deles começarem, o bairro era totalmente contra, né? Tinha uma pesquisa da época, qualquer coisa, 70%, 80% do bairro não queria nem ouvir falar de um shopping lá. Hoje, poucos meses depois dele pronto, isso inverteu. 70%, 80% adoraram o shopping, adoram o shopping. O Shopping Higienópolis é um espetáculo. Hoje, se perguntar entre a Praça Buenos Aires e o Shopping Higienópolis, acho que o morador prefere o Shopping Higienópolis. O projeto arquitetônico é lindo, a administração... E olha, veja bem, como o imóvel é um negócio importante. Este shopping já passou por situações das mais variadas. Ele já trocou de administrador 3 vezes. Ele foi administrado pelo Grupo Plaza, depois ele foi administrado pela Brookfield, depois ele foi administrado pela JHSF e agora é administrado pela Iguatemi. E ele sobreviveu a essas 4 trocas nessa curta história de 15 anos, 16 anos, ele já sobreviveu a isso e cada dia melhor, cada dia mais bem feito. Por quê? Projeto bem feito, bairro certo, não tem erro. E o Fundo de Shopping Higienópolis é dono de 25% desse empreendimento e vai ser o resto da vida. Porque não tem OPAC que consiga acabar com esse fundo, duvido. Eu queria te fazer uma última pergunta, na verdade eu estou tentando ser porta-voz de quem está nos assistindo, como se a pergunta viesse deles. Você, com toda essa sua experiência no mercado e a sua experiência de vida,
você pudesse dar um conselho para o investidor, para a investidora que está começando nesse mercado, qual seria esse conselho? Opere com o Sérgio Beleza. Não, agora vamos falar sério. Não, é o seguinte, eu acho que o fundamental é pesquisar, com calma, sem pressa, conversar muito, perguntar muito, se informar, porque tem hoje elementos para você fazer. Por exemplo, eu vi na Assembleia agora do empreendimento que a gente teve, clientes, cotistas reclamando e tal. Esse é um ponto também que a gente talvez estivesse esquecendo de falar, que é importante, é o seguinte, tem um ponto importante nos fundos imobiliários, que é o ativismo. Você nunca viu alguém ir a uma assembleia de fundo de ações. Você nunca viu... Renda fixa, então? Alguém aparecer no Bradesco, no Itaú, no Santander, falar, eu vim aqui para a Assembleia do Fundo de Renda Fixa. Impossível. Não existe isso. Eles delegam para a instituição financeira fazer o que ela quer e tchau. Fundo imobiliário não é assim. Imóvel é diferente. Todo mundo entende de imóvel. Todo mundo gosta disso, sabe disso, né? E faz questão de participar. Então, existe um ativismo em fundo imobiliário muito forte. E esse ativismo a gente pode e deve trabalhá-lo para direcioná-lo para o lado bom, para o desenvolvimento do mercado, para o desenvolvimento da informação divulgada no mercado para poder atender a todo mundo. Eu tenho lutado aí para fazer um evento que eu acho que é fundamental para esse mercado, está na hora, já está atrasado para fazer, que é um congresso de fundos imobiliários, onde direcionado especialmente para os investidores e também para a imprensa e também para analistas, mas onde os administradores e os gestores vão se apresentar. Eu já vi um modelo parecido com isso nos Estados Unidos, a REIT Week, que é feito para investidores institucionais, mas aqui no Brasil eu acho que a gente deveria fazer, sem dúvida nenhuma, para o investidor pessoa física, para se conversar, para se discutir, para se promover mudanças nesse instrumento. Na própria Assembleia do Shopping Higienópolis agora eu vi a criação de um comitê consultivo de cotistas, foi um trabalho bonito, feito pelo escritório Amatuzzi, contratado pela Rio Bravo para fazer isso aí. É mais um passo no caminho de se ter uma governança corporativa envolvida dentro do negócio dos fundos imobiliários. Então, o que eu posso aconselhar para os cotistas para os investidores, para quem quer conhecer, procure, leia, se informe, pergunte, com calma, porque nós estamos vivendo uma recessão, os efeitos dessa recessão no mercado imobiliário ainda estão sendo sentidos e ainda vão ser sentidos, então já está na hora de começar a prestar atenção nisso. Nesse ponto de informação, eu espero que esse programa seja um grande difusor de informação de qualidade. O espaço está aberto, o programa, eu gosto de enfatizar, é dos fundos imobiliários, então todo mundo que se relaciona com esse mercado está convidado, o espaço é aberto. Está acontecendo hoje, agora, a Conferência Internacional da Lares. Muito estudo sério, muito estudo atual. Eu quero te convidar, você apresentou um paper aí no Congresso, vem aqui apresentar para a gente também. O espaço está aberto, o convite já está feito. E quero dizer que semana que vem, a gente já está chegando ao final, já até extrapolou o tempo. Semana que vem o tema vai ser compra de vacância e eu vou receber aqui o Thiago Reis. E para terminar, então, eu quero agradecer muito, Sérgio, por ter vindo participar, por ter compartilhado tudo isso. Tenho certeza que quem assistiu sai hoje maior, sai mais esclarecido e a gente contribui da nossa forma para o crescimento do mercado dessa forma. Eu queria te agradecer, eu acho esse teu programa sensacional. Eu queria desmistificar uma coisa que todo mundo fala. O Sérgio Beleza é o cara que mais entende de fundo imobiliário. Eu brinquei outro dia numa assembleia. Quem mais entende de fundo imobiliário é a Anitta da Rio Bravo, é o Arthur, é o pessoal lá do BTG, é o pessoal do Fator e tal, da Coinvalores, que cuida do dia a dia de 20 fundos cada um há tantos anos e que sabe como é que é esse dia a dia. Esse pessoal todo tem que passar essa experiência para frente. É o que você está fazendo aqui, são as pessoas que você vai poder trazer aqui, falar sobre o dia a dia da administração, falar sobre todos os percalços. Então, eu acho que é fundamental e fiquei muito feliz quando soube que a Infomani estava com essa iniciativa e que tinha trazido você para essa seara. Muito bem, parabéns. Eu penso que o conhecimento não tem dono e só tem valor se a gente passar para frente. Exatamente. Tá aqui, então, não tem quem entenda mais de fundo imobiliário, mas qualquer um que entende de fundo imobiliário hoje começou lendo o site fundoimobiliario.com.br. Tá bom? Muito obrigado. Prazer. Parabéns pelo trabalho. Parabéns para você. Obrigado. Então, até a semana que vem. Muito obrigado por ter acompanhado. Semana que vem, Thiago Reis no programa dos fundos imobiliários. Um abraço. Até lá.